paz, irmãos. Que o Senhor esteja com todos. Espero que vocês estejam bem. Bom, espero que vocês estejam bem. Confesso que eu fico mais à vontade a 2 passos atrás daquele pedestal. Acredito que eu tenho mais desenvoltura tocando, né, do que ministrando. Se bem que é a minha primeira vez aqui na frente nesse público, né? E é uma honra compartilhar a palavra de Deus com vocês. É uma honra compartilhar a palavra de Deus com vocês. E eu garanto a vocês que eu tentei fugir. O Celso é testemunho. Eu tentei fugir desse tempo, como Jonas fugia de Nínive, né? Há uns 2 anos, mais ou menos, que o Celso vem me convidando para estar aqui. Isaac, você tem alguma mensagem para passar, né, para a igreja? Celso, eu até tenho, mas não me sinto apto e preparado para isso. E segunda vez ele falou a mesma coisa. E na terceira vez eu senti o Senhor me pressionando. Você vai dar essa desculpa agora de novo? Senhor, eis-me aqui. Falei, Celso, pode me colocar na escala aqui. Eu tenho que obedecer ao Senhor, né? Ai de mim se não obedecer ao Senhor. E é um desafio muito grande para mim estar aqui. Deixa eu cronometrar aqui para a gente não passar do tempo. Isso eu aprendi com o Caio. Obrigado por esse toque, viu, Caio? Porque o tema que a gente vai tratar essa noite é bem denso, bem extenso, e espero ser o mais sucinto possível. Irmãos, eu tenho uma certa dificuldade, eu acho que até um desafio maior para mim, com comunicação. Um tempo atrás eu fui diagnosticado efetivamente com TDAH. E uma das consequências do TDAH é que nós temos dificuldade em comunicação, né? Entre vários tipos. Eu acho que vai precisar trocar o som. Bom, se continuar falhando, eu troco. Talvez seja a bateria. Então, como eu estava falando, é uma dificuldade para mim a parte da comunicação. Quem já teve um momento e uma oportunidade de conversar comigo por uns 5 minutos, vocês sabem que eu tenho esse problema, né? Eu esqueço bastante, eu perco a linha de raciocínio facilmente e troco palavras, gaguejo bastante. Vocês notam que quase todo domingo aqui, cantando, eu esqueço a letra, eu troco letras de músicas que eu canto muito bem. Isso acontece porque eu tenho esse defeitinho, né, no cérebro. Não que eu me sinta indigno de estar aqui, né? Não era essa a minha desculpa com o Senhor, mas eu me sentia realmente incapacitado por conta deste problema. Né? Mas se o Senhor falou, eu estou aqui e a minha vontade é de agradá-lo e obedecer. Som, vamos ver se melhora agora. Irmãos, o tema que eu vou tratar essa noite é um tema bem pertinente para nós como cristãos. Eu vou falar sobre adoração. Se tivesse que dar um tema, né, para essa mensagem, seria verdadeiros adoradores louvam. Vocês podem notar que o louvam está de outra cor, porque na verdade ia falar só sobre adoração. Eu já tinha mais ou menos o esboço pronto sobre este tema, que em 2022 no retiro dos adolescentes eu falei um pouco sobre esse tema, então eu já tinha um esboço mais ou menos preparado. E o Senhor tocou no meu coração para falar sobre louvor também, embora seja um assunto muito denso, riquíssimo nas Escrituras. Eu vou tentar ser o mais sucinto possível aqui, como eu não tenho o costume, né, de preparar sermões, de preparar estudos bíblicos, então eu fiz uma coisa muito densa. Quando eu fui calcular o tempo que eu levaria, seria mais ou menos 2h30. E o Celso iria me matar se eu estivesse fazendo um estudo desse tipo aqui. Mas eu espero ter outras oportunidades para complementar tudo aquilo que a gente vai ver aqui. Amém? Vamos começar definindo o que é adoração. Adoração, no nosso português, seria o ato ou efeito de adorar,
prestar culto a algo ou alguém que se considera divindade ou veneração. Tá? Isso seria no nosso idioma. No hebraico, que é a língua onde foi escrito o Antigo Testamento, temos duas palavras aí para definir a adoração. Avodá, né, que é a raiz da palavra avod, que significa servir, trabalhar e serviço, né, vem dessa derivação. E a outra palavra seria xaxá, eu acho que é xaxá, ou xacá, né, que literalmente seria prostrar-se, curvar-se, inclinar-se, cair diante de, ajoelhar-se. Né? Essas são as definições de adoração no hebraico. No grego é sebomai, que é mais ou menos parecido com a nossa definição, né? Dar uma devoção piedosa, reverenciar. Amém? Então, só para a gente definir aqui as palavras, guardem bem, principalmente essa palavra avodar. E louvor é basicamente elogio. A louvor é elogiar alguém por algo que ela é ou faz. Tá? Isso é praticamente unânime em todos os idiomas. Embora existem 7 tipos de palavras louvor no hebraico. E, como eu falei, é um estudo muito denso. Espero compartilhar com vocês em um outro momento. Eu vou falar sobre louvor aqui, mas essas definições que fiquem para uma próxima oportunidade. Existe diferença entre adoração e louvor? Existe. A gente tende a acreditar que seja uma coisa só, né? Grupo de louvor e adoração, momento de louvor e adoração. Só que existe uma diferença, embora elas se entrelaçam, né, entre si. Uma conversa com a outra. A adoração é algo muito mais abrangente, né? Ela tem mais coisas envolvidas dentro dela. Como definição, a gente pode colocar a adoração como uma resposta àquilo que Deus revela a nós. É o meio que nos relacionamos com Deus. Isso é adoração. A adoração é algo mais abrangente, o louvor é uma ferramenta da adoração. Então, nós podemos louvar a Deus dentro da adoração. É possível a gente louvar a Deus sem adorar, e é possível a gente adorar sem louvar. Tá? Para a gente entender aí a associação entre um e outro. Irmãos, eu passei um pouquinho mal esses últimos dias aí, meu sistema digestivo não está muito bom, então eu vou beber bastante água aqui, tá? Não reparei isso. Bom, dito isso, tem muitas delongas mais. Eu vou falar sobre 4 tópicos dentro do texto que a gente vai ler sobre adoração. Em primeiro lugar, a gente vai falar sobre o lugar e a forma de adoração, o anúncio de um novo tempo e essência da adoração. Aí a gente vai abrir um parênteses bem grande aí para falar um pouco e rapidamente sobre o louvor bíblico, né, o que a Bíblia diz sobre o louvor, e a adoração através do conhecimento, para a gente encerrar o assunto da adoração por hoje. Tá? Então, vamos ao nosso texto base que se encontra lá em João, capítulo 4, de 19 a 24. João 4, 19 a 24. Um texto muito conhecido nosso, né? Disse a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém o lugar de se adorar. Jesus declarou: Creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Senhor, obrigado, Senhor, pela oportunidade que nós temos de estudar a tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor se revela a nós através dela. Obrigado, Senhor, porque nós podemos estar aqui, Senhor, reunidos, podendo prestar culto ao Senhor. E este momento da palavra, Senhor, também é um momento de prestação de culto, onde nós prestamos a nossa atenção, onde nós prestamos os nossos ouvidos, Pai, aquilo que o Senhor quer dizer a nós. Então, eis-nos aqui, Pai, trabalha em nosso coração, em nossa mente,
para que nós possamos extrair, Senhor, a nata, Deus, a preciosidade que há na tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, leva, Senhor, o nosso pensamento cativo, aquilo que o Senhor tem, Deus, para nós essa noite, Pai. Eu oro e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, a gente não vai fazer um estudo aqui indutivo, né, que fala palavra por palavra, versículo por versículo, como a gente está acostumado aqui na capela. A gente vai pegar esse texto e vai tirar algumas lições dele aleatoriamente, tá? Dentro desses 4 tópicos que eu coloquei aqui para vocês. Então, no versículo 19, essa mulher samaritana, do qual a gente não tem, né, o nome dela, a Bíblia não fala, mas ela, na conversa que desenvolve ali com Jesus, ela reconhece que ele é profeta. Veja que tu és um profeta. Então, ela reconhece a autoridade de Deus na vida dele. E, através dessa constatação dela, ela levanta uma questão que há muito tempo se dá entre judeus e samaritanos, que era o lugar onde se havia de adorar a Deus. E Jesus, na verdade, ele não se posiciona de imediato e explicitamente, é em Jerusalém que se deve adorar. Não. Mas nas entrelinhas, ele dá a entender que, com a frase que ele fala logo a seguir, vocês adoram quem não conhece, nós adoramos quem conhecemos. Então, meio que nas entrelinhas, ele deixou claro que o lugar onde Deus determinou para que houvesse adoração era em Jerusalém. Porém, ele vem com um tempo de ruptura dessa dicotomia do lugar. Então, o Senhor, ele coloca, né, ao fim dessa dicotomia, quando ele diz: vem a hora e já chegou, em que você não adorará nem neste monte, nem em Jerusalém. E, na verdade, Jerusalém, até aquele momento, era o lugar onde Deus tinha designado que seria a adoração. Nós podemos ver lá em 1 Reis 9:3, o Senhor lhe disse, isso falando para Salomão, na inauguração do templo. O Senhor lhe disse: ouvi a sua oração e a sua súplica, que você fez diante de mim. Consagrei este templo que você construiu, para que nele habite o meu nome para sempre. Os meus olhos estarão para sempre neste lugar. Os meus olhos e meu coração estarão nele para sempre. Isso foi o que Deus determinou. Isso foi o que Deus determinou para a adoração. Mas Jesus vem com um ponto de ruptura. Vem a hora e já chegou. Deixa eu só fazer uma pausa aqui para... Deixa eu ver se isso aqui vai ficar melhor, irmãos. Bom. Fazer uma pausa aqui para a gente concentrar no que realmente é essa essência do que Jesus está falando aqui nessa conversa com a mulher. E eu acredito que a essência está aqui, no versículo 23. Deus procura os adoradores que assim o adoram. Então, a verdade é que Deus não procura adoração. Deus procura adoradores. E por que Deus não procura adoração? Simplesmente porque Ele não precisa. Deus é Deus. Deus, na verdade, Ele tem de modo farto isso no céu na eternidade. A gente pode ver lá em Apocalipse 4, versículo 8, a visão que João teve. Cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo de suas asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está sentado no trono, que vive para todo sempre. Os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e o adoram, aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor, Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra, o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade existem e foram criadas. Todos os seres criados por Deus adoram a Deus. Isso é automático. Todo mundo que é criado por um ser tão glorioso como Deus tende a adorá-lo. Deus não precisa de adoração.
há uns séculos atrás, Isaías teve a mesma visão. Isaías capítulo 6, versículo 1 e 3, ele viu também o trono do Senhor. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado no alto e exaltado, um trono alto e exaltado, e a água de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 asas cobriam o rosto, com 2 asas cobriam os pés, com 2 asas voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Deus tem adoração em abundância. Deus não precisa da nossa adoração. E Ele não precisa da nossa adoração não só porque Ele já tem em abundância. Deus não precisa em essência. Deus não precisa de adoração. Deus não precisa ser bajulado. Deus não precisa ser lembrado o quanto Ele é grande, o quanto Ele é bom. Ele por si mesmo é algo completo. Deus não acorda num dia, eu estou meio triste hoje. Ô, Antônio, me glorifica aí, vai, fala quanto que eu sou bom, levanta o meu astral. Não, Deus não precisa disso. Quem precisa adorar, quem precisa louvar somos nós. Paulo declara lá em Atos 17, 25, ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá vida a todos, o fôlego e as demais coisas. Amém, irmãos? Então nós precisamos entender o motivo para qual nós somos criados, né? Que é para adorar a Deus. Nós só seremos completos se nós adorarmos a Deus. Deus não precisa de adoração, mas nós precisamos adorá-lo para ser quem nós somos. Efésios 1, 4, 6 vai dizer: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. É para isso que nós somos criados, para louvor da glória de Deus. Claro que não se resume somente a isso, mas esse é um dos propósitos para qual nós somos criados. Em Lucas, capítulo 1, versículo 68, nós vemos o que se tornou o cântico de Zacarias, e ele, tendo a revelação da vinda do Messias, ele declara: louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Ele promoveu poderosa salvação para nós na linhagem do seu servo Davi, como falara pelos seus santos profetas na antiguidade, salvando-nos de nossas iniquidades e das mãos de todos os que nos odeiam, para mostrar a sua misericórdia aos nossos antepassados e lembrar a sua aliança e juramento que fez ao nosso pai Abraão, para resgatar-nos das mãos dos inimigos, para servi-lo. Aí, no original está a palavra adorar. Então, em algumas traduções, para adorá-lo. Então, livres das mãos dos nossos inimigos, para servi-lo ou adorá-lo sem medo, em santidade e justiça diante dele todos os nossos dias. O que isso quer dizer? Que nós fomos resgatados pelo Senhor, não somente para que nós tenhamos a vida eterna, não somente para um futuro futuro, mas que resgatados das mãos dos inimigos, nós possamos adorá-lo todos os dias de nossa vida. Amém? Então, o propósito da redenção, além da salvação, é adorar o Senhor livre. É a procura de Deus, meus irmãos. É por essas pessoas que querem cumprir este propósito para quando somos criados e fomos resgatados. Deus procura adoradores. Então, vamos começar a entrar no nosso tópico aí. Lugar da adoração. O formato da adoração. Então, Jesus veio, criou esse ponto de ruptura. Não existe mais um lugar para ser adorado, para Deus ser adorado. Ele fala nem neste monte, nem em Jerusalém. Então, houve uma mudança de lugar. E quando isso aconteceu? Marcos, capítulo 15, versículo 37, vai dizer: mas Jesus, com um alto brado, expirou, e o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. Foi quando Jesus completou a obra dele na cruz que esse lugar mudou. O véu do templo, ele era uma cortina, se é que nós podemos chamar de cortina, que separava, né, as pessoas, o santo lugar, o átrio, o santo dos santos. Somente o sacerdote tinha acesso uma vez por ano para entrar no santo dos santos, porque era coberto por esse véu. E diz que quando o Senhor bradou:
está consumado. O véu do templo se rasgou de alta a baixa. E não foi de baixa para cima, foi de alta a baixa. Ou seja, isso foi uma intervenção divina, de Deus. Né? E só uma curiosidade, este véu, ele era tão monumental que ele tinha cerca de 18 metros de altura por 9 de largura. A sua espessura era de 15 centímetros. Imagina uma cortina de 15 centímetros de espessura. É impossível. Nem 10 homens, nem 15 homens conseguiriam rasgar isso. Isso mostra que foi intervenção direta do Senhor. E mudou, o lugar mudou. Né? Não é mais um lugar físico e móvel, agora é um lugar físico e móvel. Nós somos o santuário de Deus. Vamos ler aqui em 1 Coríntios 13, 3, 16. Vocês não sabem que são o santuário de Deus e o Espírito de Deus habita em vocês? O Espírito de Deus habita em nós, como santuário de Deus. Irmãos, eu vou dar uma acelerada aqui nos versículos, não precisa abrir as suas Bíblias, porque vai ter tudo ali, tá? Efésios 2, 21, 22, no qual todo edifício é ajustado e cresce para se tornar um santuário santo do Senhor. Nele vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Morada de Deus pelo Espírito. Mais um versículo que corrobora isso. João 14, 23. Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós iremos a ele e faremos morada. Então, nós hoje somos a morada de Deus. Nós somos o novo templo, onde Deus habita, onde a presença do Senhor é manifestada. Lugares não atraem mais a presença de Deus. Adoradores atraem a presença de Deus. Mudança de lugar, mudança de formato. No Antigo Testamento, antes da Nova Aliança, a adoração era basicamente pautada por sacrifício. Né? A gente pode relembrar lá quando Abraão vai sacrificar Isaac, ele chega com seus servos até o pé do monte, Moriá, e fala: fique aqui, enquanto eu e o garoto vamos até lá, adoraremos e voltaremos. Então, desde a época de Abraão até os dias de Jesus, toda adoração era pautada por sacrifícios. E hoje, graças a Deus, a gente não precisa mais de sacrifícios. Né? Nós vimos ano passado, intensamente, sistematicamente, o livro de Deus, nós estudamos, e lá é claro que nós não precisamos mais de sacrifício. Amém? Amém. Amém até a página 2. Hebreus 10, 14 e 18 vai dizer: porque por meio de um sacrifício ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. O Espírito Santo também nos testifica a este respeito. Primeiro ele diz: esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em suas mentes. E acrescenta: os seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Onde essas coisas foram perdoadas, não há mais necessidade de sacrifício pelo pecado, não precisa mais sacrifício. Glória a Deus por isso. Né? Nós temos um sacrifício único, perfeito, né, eterno, que é o nosso Senhor. Mas nós vamos ver que existem sacrifícios que nós devemos fazer em Cristo. Vamos citar aqui pelo menos 3, rapidamente. Romanos 12, 1 vai dizer: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. Sacrifício vivo. Sacrifício vivo chega até a ser meio paradoxal, né? Porque sacrifício implica em matar. Então, existe até uma outra tradução que fala: ofereçam vossos corpos, apresentem vossos corpos como sacrifício vivo, santo e irrepreensível. Então, o zelo pelo nosso corpo em santidade é, sim, um sacrifício que faz parte da adoração ao Senhor. Hebreus 13, 15, Hebreus, o mesmo que fala que não precisa mais de sacrifício pelo pecado, vai dizer também: por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Sacrifício de louvor. Vou falar sobre louvor daqui a pouquinho mais, mas nós precisamos oferecer como parte da nossa adoração, como parte do nosso culto, sacrifício de louvor a Deus, que é fruto de lábios que confessam o nome. Se você confessa o nome de Jesus, se você tem o nome de Jesus, você deve louvar.
e continuamente. Logo no versículo a seguir, tem um outro tipo de sacrifício. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Então, em 2 versículos, temos 2 tipos de sacrifício: fazer o bem e repartir o que nós temos com os outros. Resumindo, as boas obras. As boas obras para as quais Cristo nos preparou também é uma forma de adoração. Serviço é uma forma de adoração. Praticar o bem é uma forma de adoração. É um sacrifício. Então, todas essas coisas juntas, né, se tornam um novo formato de adoração, que não é mais pautado por morte, né, de animais, mas sim por sacrifícios espirituais. Vamos para o tópico 2, novo tempo e essência. E a frase aqui que marca esse tópico é em espírito e em verdade. O que seria esse espírito e verdade? Eu já vi muitas pregações fazendo traduções ou interpretações de espírito e verdade tão assim fora de contexto, sabe? Mas é mais simples do que a gente imagina, meus amigos. É mais simples em espírito e verdade. 1 Coríntios 6:17 vai dizer: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Ou seja, a natureza da adoração é espiritual. Embora nós somos templos do Senhor e corporalmente habita o Espírito Santo em nós, a natureza tem que ser espiritual, porque Deus é espírito. E importa que seus adoradores adorem em espírito. Então, se nós estamos unidos com o Senhor, nós estamos ressurretos espiritualmente, nós estamos aptos para adorar em espírito. João 3:6. 3, 5 e 6. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. Então, só complementando que é necessário que nós tenhamos, né, o Espírito ressurreto, a união com o Senhor. É impossível nós adorarmos em Espírito e verdade se nós não estivermos em Cristo. Somente Cristo pode proporcionar essa essência do em Espírito. E o que significa em verdade? Tão simples como pode parecer. Em verdade, conota sinceridade, integreza de coração. Nada além disso. Mateus 15:7 até o 9, Jesus fala: hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Ou seja, ele chama o povo de hipócrita porque tinha uma aparência de adoração, tinha uma aparência de louvor, mas o coração estava longe. Eles não estavam adorando com interesse de coração, estavam adorando em verdade. Corroborando com isso também, vamos voltar lá para Gênesis 4, versículo 3. Passado algum tempo, Caim trouxe o fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto transtornou. Ou seja, Deus primeiro aceita o adorador. Se o adorador é aprovado, a oferta e a ação também vai ser. Então ele aceita Caim, ou melhor, ele aceita Abel e sua oferta, e ele rejeita Caim e a sua oferta. Então, é importante que nós tenhamos esse entendimento. Deus procura primeiro o adorador. A intenção do coração do adorador é o que conta em primeiro momento. Bom, tratamos esse tópico, então, do novo tempo e a essência da adoração. Nós podemos ver que, embora os nossos cultos sejam baseados em palavra e música, aliás, vocês sabem dizer o porquê que nós hoje temos esse formato de oração com música? Com música. E tem base bíblica para isso. Atos 15, 16 e 17. Depois disso, voltarei e reconstruirei a tenda de Davi que está caída. Reedificarei as suas ruínas e a restaurarei, para que o restante dos homens busque o Senhor, de todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor.
Tabernáculo de Davi. Você sabe o que foi o tabernáculo de Davi? Sabe? Sim, não. Eu confesso vergonhosamente que eu só fui entender realmente o que significava a essência do tabernáculo de Davi há pouco tempo atrás. Mas o tabernáculo de Davi, quando Davi assumiu o reino, ele viu que a Arca da Aliança, que representava a presença do Senhor, não estava em Jerusalém. Então, um dos primeiros atos dele como governante de Israel foi trazer a presença do Senhor para próximo de si, como se dissesse: sem a presença de Deus eu não quero reinar. E, resumidamente falando, era simplesmente aquilo ali. Ele colocou a Arca da Aliança no centro da cidade, ao lado de onde ele reinava, e colocou uma cabana por cima. Era uma coisa extremamente simples, né? E ele instituiu uma ordem de culto ao redor dessa arca que agradou o coração de Deus. E na Bíblia nós podemos ver que ele instituiu 24 turnos de uma hora, com 12 pessoas, com 12 levitas, né, tocando continuamente, 24 por 7, todos os dias, ininterruptamente, tocando, louvando ao Senhor com cânticos, e isso agradou o coração de Deus. Por que agradou o coração de Deus? Porque esse versículo que a gente acabou de ler em Atos 4, Tiago está falando ali que Deus vai restaurar o tabernáculo da tenda de Deus que estava caído. É a única coisa, irmãos, que Deus fala que sente saudade da antiga aliança é o tabernáculo de Davi. Ou seja, é essa essência que tinha de voluntariedade na adoração e com música. Com música. Deus ama música, irmãos. Eu não sei se todos aqui gostam de música, mas música está no coração de Deus, está, como nós vimos, no céu, né? Antes da criação da terra. Lá em Jó a gente vai ver que as estrelas cantavam jubilantes quando o Senhor lançava os fundamentos da terra. Deus ama música. Eu costumo dizer que se Deus criou algo mais gostoso do que música, Ele guardou só para Ele. Né? Porque é muito bom louvar a Deus com música. E se você não gosta de música, peça para o Senhor para que você comece a gostar de música, porque Ele gosta, Ele quer que você use da música para louvá-lo. E, bom, dito isso, vamos entrar para o louvor bíblico, no tópico 3. Como eu falei no começo, irmãos, isso aqui é um assunto muito denso. Eu até comentei com o Celso que eu cortei mais da metade do conteúdo que eu queria passar aqui para vocês, porque o tempo não permite, mas eu espero ter uma outra oportunidade para detalhar um pouco mais, principalmente sobre o louvor, né, o louvor bíblico. Né? O maior livro da Bíblia, com 150 capítulos, é sobre louvor, é sobre música. Então não tem como dizer que Deus não gosta, que Deus não quer música no nosso meio. Deus quer, Deus gosta, Deus fez com que a música chegasse até nós, compartilhou isso, para que nós possamos usar dela para adorar a Ele. Então, 5 características básicas do louvor bíblico. Primeiro, louvor é um jeito específico de adorar. Tá? Se você fala que tem liberdade para louvar do jeito que você quiser, sinto lhe informar, mas não tem. A liberdade que Deus nos chamou não é para louvar de qualquer jeito. Tá? Existe uma instrução bíblica de como nós devemos louvar. Não dá para detalhar aqui, novamente eu falo, com pesar mesmo de coração, mas não dá para detalhar, mas louvor não é um jeito específico de adorar. Ele é necessariamente uma expressão física. Necessariamente tem que haver algo físico para você expressar louvor. Você pode até adorar parado, sem fazer nada, você pode, mas louvar é impossível. Biblicamente é impossível. Louvor é para todo o adorador, é para toda igreja. Então, se você é adorador, nós vimos que tem diferença, né, entre adorar e louvar. Mas se você quer ser um adorador, que Deus procura, um adorador que adora em espírito e verdade, você precisa louvar. E louvor na Bíblia está 90% ligado à música e canto. Né? Pode até haver um argumento, mas louvor não é música. Tecnicamente não é, mas na Bíblia, se a gente for estudar exaustivamente, versículo por versículo, que fala sobre louvor, ele está ligado à música. Então, eu vou responder aqui 3 perguntas que vocês já me fizeram.
mas vou responder para vocês para a gente entender um pouco do louvor. Primeira pergunta: por que devemos louvar a Deus? Vou dar 3 motivos, dentre inúmeros que nós poderíamos ter. 3 motivos que eu separei, que achei os principais, e deixei dentre esses 3 o principal para a primeira parte aqui. Salmo 145, 3. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Sua grandeza não tem limites. Motivo número 1, e o principal desses 3: Deus é digno. Você pode colocar qualquer outro motivo para louvar a Deus ou para não louvar a Deus. Deus continua sendo digno. A sua dignidade é acima de qualquer outra coisa. 2 Crônicas 5, 12, 14. Segundo motivo: e todos os levitas que eram músicos, Asaf, Emã, Jedutum e os filhos e parentes dele, ficaram ao leste do altar, vestidos de linho fino, tocando símbolos, harpas e liras. Os acompanhavam 120 sacerdotes tocando cornetas. E tocavam cornetas os cantores em uníssono, louvaram e agradeceram ao Senhor. Ao som das cornetas, símbolos e outros instrumentos, levantaram suas vozes em louvor ao Senhor e cantaram: Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Então uma nuvem encheu o templo, de forma que os sacerdotes não podiam desempenhar seu serviço, pois a glória do Senhor encheu o templo de Deus. Reparem nesse cenário: os levitas cantando, adorando ao Senhor, e enquanto os sacerdotes ministravam, servindo o templo, a glória do Senhor desce, enche a casa, e a glória é tamanha que eles não conseguiam nem ficar de pé. Então, irmãos, segundo motivo: quando nós louvamos a Deus, Deus manifesta a sua glória. Ainda que nós não vejamos a nuvem, mas a glória do Senhor está aqui. E se você se abrir enquanto está louvando o Senhor, a glória de Deus vai te tocar. Terceiro motivo, Efésios 5, 18 e 20. Não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito, falando entre si, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas em nome do nosso Senhor Jesus. Terceiro motivo, quando nós louvamos com música, o Espírito Santo nos enche. Amém? Eu acredito que esse é o maior desejo de nós, cristãos genuínos, é ser cheios do Espírito Santo. Amém? E a gente fica pedindo: Senhor, me enche com o Espírito Santo, Senhor, me dá o Espírito Santo. Ele dá, mas tem ferramentas que o Espírito Santo vem para te encher, e uma delas, e muito eficaz, é os salmos, hinos e cânticos espirituais. Paulo é bem enfático assim: deixe-se encher pelo Espírito. Ou seja, é possível que nós retenhamos, né, esse enchimento do Espírito, que a gente atrapalhe esse enchimento do Espírito. Então, se a gente se deixar encher pelo Espírito Santo, ele vai encher. E uma das ferramentas é cantando, louvando ao Senhor. Segunda pergunta: quando devemos louvar? Hebreus 13:15, a gente já leu. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos todos os domingos a Deus o sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Todos os domingos. É isso mesmo? Está escrito lá? Não é não, né? Acho que eu errei de propósito. Continuamente, irmãos. Continuamente está ali no lugar de todos os domingos. Não é só quando a gente está aqui congregando, não é só quando a gente está reunido uns com os outros, mas continuamente a gente tem que oferecer. Esse continuamente dá a ideia de todos os dias oferecer sacrifícios de louvor ao Senhor. Salmos 146, versículo 1 e 2. Aleluia, louvo a minha alma ao Senhor. Louvarei ao Senhor por toda a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu vivo. Isso é Davi falando: toda a minha vida, enquanto eu viver, eu vou cantar louvores. Independente do dia, independente das circunstâncias, Deus é digno do nosso louvor. Nós devemos louvá-lo continuamente. E como devemos louvá-lo? Como eu falei, não é do jeito que você quer, não é do jeito que você acha que deve louvar. Existe direcionamento bíblico para o modo que nós devemos louvar a Deus. Eu vou dar somente 3 aqui, mas são muitos, meus irmãos. Salmo 150, versículo 2. Louvem-o pelos seus feitos poderosos. Louvem-o, perdão.
Louvem pelos seus feitos poderosos. Louvem-no segundo a imensidão de sua grandeza. Segundo a imensidão de sua grandeza. Isso revela a intensidade que nós devemos dar no nosso louvor. O quanto Deus é grande. O quanto nós temos a revelação do quanto Ele é grande. Isso tem que se equiparar. Tem que se equiparar. Salmo 47, 1, 2. Batam palmas vocês, todos os povos. Aclamem a Deus com cantos de alegria. Bater palmas é uma forma de louvar ao Senhor. E deixa eu aproveitar esse ensejo para falar para vocês. Não se intimide de bater palmas, não. Não espere a gente aqui no aplauso ao Senhor. O aplauso, ele dignifica Deus. Você pode ter certeza que nem eu, nem o Caio, nem o Otávio, nem nós que estivemos aqui, nós não vamos receber esse aplauso. Sim, existe alguma forma de preconceito da parte de vocês em aplaudir voluntariamente a Deus? Aí prepara isso em nome de Jesus. A gente não quer um aplauso para nós, a gente quer um aplauso para o Senhor. Eu costumo comparar o aplauso como se a gente está louvando aqui, estamos preparando um presente para Deus, e na hora que a gente aplaude, esse presente está sendo embrulhado no diálogo do Senhor. Então, é bom o aplauso, Deus gosta disso. Vamos usar disso. Salmo 100, versículo 1 a 5. Celebrem com júbilo todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que Ele é o nosso Deus. Ele nos fez, somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entre por suas portas com ações de graça e em seus átrios com louvor. Dê-lhe graças e bendiga o seu nome, pois o Senhor é bom, o seu amor leal é eterno. Sua fidelidade permanece de geração em geração. Como que nós devemos louvar a Deus? Com júbilo, com alegria. Amém? Eu acredito que tem faltado isso na igreja contemporânea. A gente se rejubilar no Senhor, a gente se alegrar no Senhor. Se a gente for fazer uma leitura de cabo a rabo de salmos, a gente vai ver que é constante o mandamento da gente se alegrar no Senhor. Inclusive, esse seria um dos temas que eu queria trazer aqui para vocês, antes de o Senhor me direcionar para esse, é sobre alegria, sobre regozijo. Nós precisamos, irmãos, alegria não é somente uma opção para nós. Alegria é um mandamento. Regozijai-vos no Senhor, regozijai-vos sempre no Senhor. E além de mandamento, é um fruto do Espírito. Um dos frutos do Espírito é alegria. Deus quer alegria no nosso meio. Aproveitem o louvor aqui para se alegrar, para rejubilar no Senhor, para dançar no Senhor. Ele quer isso, irmãos. Eu acho que é tempo da gente mudar coisas que a gente vem fazendo e o Espírito Santo tem confrontado. Eu acredito, irmãos, que o Senhor tem falado conosco e Ele quer trazer um novo tempo para nós. E eu sei que não é só eu que tenho sentido isso. Já conversei com muitos irmãos aqui, eles têm sentido, têm ouvido a voz do Senhor, chamando para um novo tempo. E esse novo tempo requer mudança. Mudança de atitude, mudança de entendimento daquilo que a gente está acostumado, habituado a fazer, principalmente dentro dos nossos cultos, das nossas reuniões. E deixa eu falar uma coisa aqui para vocês, irmãos. Eu costumo falar sempre quando eu estou ministrando aqui para vocês aproveitarem esse tempo. Aproveite esse tempo na presença de Deus. E às vezes eu falo isso e pode ocorrer de muitos de vocês não entenderem, mas o que eu quero dizer com isso? Aproveite esse tempo. Aproveite esse ambiente. Aproveite o tempo que nós temos juntos aqui de glorificar o nome de Deus. Sabe, é prazeroso para o Senhor ver isso aqui. Sabe, Deus planejou isso daqui. Deus quer que nós juntos tenhamos a paixão de estarmos aqui curtindo a presença dEle, adorando a Ele em espírito e em verdade. E eu exorto vocês, irmãos, em nome de Jesus, valorizem o nosso culto, valorizem a nossa reunião. Sabe, é hora da gente mudar, é hora da gente subir de nível, é hora da gente fazer coisas que a gente não fazia antes, para que o Senhor venha e complete o avivamento que Ele quer trazer a nós.
Então, se eu puder dar um conselho para vocês, separem o domingo para o Senhor. Separe o domingo para se regozijar no Senhor, para, sabe, preparar o teu coração para estar aqui, noite para louvar a Deus, com tudo que você tem, com tudo que você é. Dentre tantas coisas que nós precisamos mudar, para que o avivamento que o Senhor quer trazer para nós venha, passa também pela valorização do nosso culto. Sabe, procura não chegar depois das 6h30. Nosso culto começa às 6 horas. 6 horas. Procure chegar antes. Sabe, não chega nem às 6 horas, chega antes. Sabe, 2 horas antes de você preparar para vir, comece a preparar o seu coração. Sabe, coloca louvores ali, desconecta do mundo. Sabe, vai tomar o seu banho ouvindo louvores, cantando ao Senhor. Sabe, prepara a si mesmo, prepara a sua alma, prepara o seu espírito para estar aqui. Sabe, não venha de qualquer jeito, não venha na expectativa de somente ouvir a palavra, somente de receber. Venha na expectativa de dar para o Senhor. Venha na expectativa de oferecer um culto. Já viu aquela expressão? Assistir culto. Aí por terra isso, em nome de Jesus. Não venha assistir culto, irmãos. Venha cultuar. Venha dar ao Senhor aquilo que Ele merece, aquilo que Ele é digno. Então, em nome de Jesus, chega meia hora mais cedo, sabe? E se chegar meia hora mais cedo, não fique lá fora, não fique tomando cafezinho, não fique jogando conversa fora. Valoriza, entra aqui, senta no seu canto, ora, interceda, leia as Escrituras, medita, prepara o seu coração para o culto. Tem uma irmã aqui que eu não vou nem citar o nome dela para não se constranger, mas ela ministra muito ao meu coração todos os domingos. Enquanto nós estamos saindo aqui, ela chega meia hora antes, senta ali no cantinho dela e começa a orar, começa a ler a palavra. Eu fico até meio receoso, porque a gente 5h30 está tocando aqui. E eu não queria atrapalhar ela, mas, sabe, fico nesse impasse, mas me encoraja muito, sabe? Todo dia, meia hora, todo domingo, meia hora antes, ela está aqui orando, está aqui provavelmente intercedendo pelo culto, porque está chegando. Que isso seja um exemplo para nós, irmãos. Sabe, que nós queimemos de paixão pelo Senhor, de querer cultuar ao Senhor, de querer realmente estar na presença de Deus, prestando um verdadeiro culto, uma verdadeira adoração, com um louvor que realmente o Senhor responde. Eu vou encerrar, irmãos. O último tópico aqui, adoração pelo conhecimento. Jesus fala à mulher, nós adoramos o que nós conhecemos. No versículo 22. Nós adoramos o que nós conhecemos. E aqui eu acho que pode ser até o cerne de tudo isso. Adoração pelo conhecimento. É impossível adorar a Deus sem conhecimento. É impossível nós evoluirmos em adoração sem evoluirmos no conhecimento de Deus. E esse conhecimento aqui, esse conhecer que Jesus usa, é a mesma palavra que em outros momentos das Escrituras eles usam como intimidade. Sabe? Adão conheceu Eva e gerou filhos. Abraão conheceu Sara e gerou Isaac. O José não havia conhecido ainda Maria quando Maria engravidou. Essa mesma conotação de palavra. Ou seja, é aquele conhecimento mais íntimo que você pode ter com Deus. Nós adoramos quem nós conhecemos. Conhecimento gera intimidade. Adoração gera intimidade. Oséias 6:3 vai dizer: conheçamos o Senhor e prossigamos com esforço em conhecê-lo. Quanto mais a gente conhece o Senhor, melhor a gente adora o Senhor. E quanto mais a gente adora o Senhor, mais nos leva a querer conhecer o Senhor. Último versículo aqui. Salmos 115, 3 e 8. O nosso Deus está no céu e pode fazer tudo o que lhe agrada. Os ídolos dele, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Têm boca, mas não podem falar. Olhos, mas não podem ver. Ouvidos, mas não podem ouvir. Nariz, mas não podem sentir cheiro. Têm mãos, mas não podem apalpar. Pés, mas não podem andar. Nem emitem som algum com a garganta. Tornem-se como eles, aqueles que os adoram. E nele Perdão. Isso aqui é um salmo de Davi. Quando a gente lê friamente esse verso,
tornem-se como ele, aquele que eles adoram. Ele está falando dos adoradores de ídolo. Só que isso aqui não é um desejo de Davi, não é que ele está amaldiçoando os adoradores de ídolos. Isso aqui é um princípio espiritual. Nós nos tornamos parecidos com aquilo ou aquele que nós adoramos. Então, se você me perguntar, Isaac, como é que eu posso saber que eu estou adorando, certo? Como é que eu posso saber que eu estou adorando em espírito e verdade? Existem frutos. Você está se tornando mais parecido com o teu pai? Está se tornando mais parecido com Deus? A intimidade da adoração leva a nós sermos parecidos com o Senhor. E esse é o nosso fim, é o nosso propósito, é sermos como Ele é. Que o Senhor nos capacite, irmãos, para que nós possamos realmente entender isso que o Espírito Santo está trazendo para nós esses dias. Sabe, que nós possamos buscar. Eu queria convidar você a ficar de pé, em nome de Jesus. O apóstolo Paulo, ele escreve uma carta, a carta de Romanos, e nessa carta, no capítulo 1 ao capítulo 11, ele descreve o que nós chamamos de suma teológica da salvação. E ele descreve ali o quão Deus vem desenrolando o processo de salvação, o processo de predestinação, né? Como sabiamente Deus desenrolou aquilo. E ele encerra o capítulo 11 dizendo que Deus encerrou debaixo do pecado. Todos. Debaixo das obediências. Deus encerrou a todos, para que com todos usasse de misericórdia. E diante dessa revelação que Paulo dá e tem do Senhor, ele declara um dos textos mais incríveis que eu acho das Escrituras, se não o mais incrível. Ele adora o Senhor, que posteriormente veio se tornar um hino na igreja primitiva. Ele diz: ó, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem deu primeiro a ele, para que ele fosse restituído? Porque dele, e por ele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele, eternamente. Amém. Isso é a revelação que ele tem de Deus. Ele declara: glória, pois, a ele eternamente. Que essa revelação nos alcance, irmãos. Que essa revelação realmente mexa conosco. Que essa revelação nos faça entender o como Deus é digno do nosso louvor. Queria que vocês fechassem os seus olhos nesse momento. Leva a sua consciência, leva o seu coração agora ao Senhor. Fala com Ele aquele que Ele trouxe ao seu coração hoje à noite. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isso é o que ficou muito latente para mim nesses últimos tempos. Que nós possamos realmente estar atentos dando ouvidos ao Senhor. Então comece a falar com Ele. Fala com Ele. Que o Senhor venha a trazer a nós essa essência que talvez tenha sido perdida. Que o Senhor venha nos ajudar a sermos adoradores melhores, adoradores que adoram em espírito e verdade, que dão tudo no momento do louvor. Em nome de Jesus, fala com o Senhor, pede para Ele te mostrar onde você tem errado, pede para o Senhor te mostrar aonde você deve voltar. Em nome de Jesus, Senhor, obrigado, Deus. Obrigado porque a Tua palavra é viva e eficaz. Obrigado, Senhor, porque nós temos, Deus, a certeza de que o Senhor está aqui, que o Senhor quer, Deus, falar conosco. A certeza, Pai, que o Senhor realmente, Deus, nos trouxe aqui, Deus, com este propósito, Pai, de revelar mais do Senhor, de nos trazer para mais próximo do Senhor. Deus, em nome de Jesus, Deus, eu oro, Pai, para que Deus caia por terra todo o espírito, Deus, de timidez, todo o espírito, Senhor, de acanhamento, Senhor, em te louvar.
Pai, em nome de Jesus, Pai, que nós possamos, Pai, retornar, Deus, aquela essência, Deus, de amor, de paixão, Senhor, vivifica os nossos corações, Pai. Traz, Deus, esse avivamento, que nós não venhamos atrapalhar, Deus, o avivamento que você quer trazer para nós, Deus, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Senhor, que o Espírito Santo encontre em nós verdadeiros adoradores que adoram o Senhor em espírito e em verdade. Pai, em nome de Jesus, nós nos arrependemos como igreja, Senhor, daquilo que nós temos feito, Senhor, que não tem te agradado, Senhor, que nós temos feito, Senhor, que está em desacordo, Senhor, com a tua palavra. Em nome de Jesus, Pai, vem e renova os nossos corações, Pai. Não é tempo mais de nós brincarmos, não é tempo mais, Senhor, de estarmos vazios, Pai, na tua presença. Em nome de Jesus, nos encha, Senhor, nos encha para a glória do teu nome. Faça o que tem que fazer, Senhor, em nossos corações, através de nós, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Tem misericórdia, Senhor, da tua igreja. Tem misericórdia de nós, Pai. Nós precisamos, Pai, de um renovo do Senhor. Vem, Senhor, com o teu Santo Espírito, Pai. Só o teu Santo Espírito pode nos vivificar, Senhor. Só o teu Santo Espírito pode nos trazer para mais próximo da tua presença. Que nós possamos cantar, Senhor, salmodiar entre nós, para que nós possamos ser cheios da plenitude do teu Espírito Santo. Nos traz, Pai, mais. Nos traz, Senhor, o novo do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus.